Vou falar sobre como o anime Boku no Hero Academia chegou ao fim, e como isso tem sido frustrante para mim. Já faz um tempo que venho reclamando do rumo que a história tomou, especialmente após a luta entre Deku e Shigaraki, que foi adiada por um ano. Antes disso, já havia gente sugerindo que a série terminasse com Deku sem individualidade, mas eu sabia que isso seria decepcionante. E foi o que aconteceu. Terminamos com um final que deixou muito a desejar, cheio de oportunidades perdidas. Em capítulos anteriores, houve uma interação mínima entre os personagens principais, o que deixou tudo sem conexão. E aí, no último capítulo, temos uma provocação com Deku e Oshako. Sabe, eu já passei da idade de me importar com esses casais, especialmente quando eu era mais jovem e próximo da idade dos personagens. Agora, sendo mais velho, isso não me afeta tanto, mas é frustrante ver como a série lidou com isso. A série sempre insinuou algo entre Deku e Oshako, mas, quando finalmente dedica um capítulo a eles, tudo é interrompido pelos amigos, deixando o resultado mais ambíguo. Isso só alimenta os fãs mais radicais, e qualquer anime grande como Naruto ou Bleach tem sua parcela de gente que fica extremamente hostil quando o casal que eles torcem não acontece. Sinto que o autor de Boku no Hero fez isso de propósito, deixando as coisas em aberto para evitar esse tipo de reação exagerada. Outra coisa decepcionante foi a maneira como lidaram com o One for All. O Deku passou a série inteira se sacrificando, quebrando ossos e superando limites, só para, no final, perder sua individualidade. Vi um tweet que ironizava isso, dizendo que personagens como Gohan e Ichigo começaram uma família, enquanto Deku acabou como um figurante. Isso me irrita porque, sinceramente, por que tirariam sua individualidade? Parece que tinham medo de ele se tornar poderoso demais. O que começou como a história de como ele se tornaria o maior herói do mundo acabou tomando um rumo muito diferente. Deku não queria simplesmente se tornar o novo All Might, o herói mais poderoso de todos os tempos. Mas a ideia de ele deixar de ser herói, viver uma vida normal, e dar aulas, é simplesmente estranha. É uma escrita confusa, onde ele perde seus poderes para derrotar Shigaraki, o que também me incomoda. Outra coisa que me frustra é como o vilão final, Shigaraki, foi manipulado. A história continuava voltando para o All for One, quando poderiam ter focado em Shigaraki como verdadeiro vilão, talvez até redimindo mais tarde ou fazendo lutar contra o All for One. Mas, em vez disso, Shigaraki foi usado apenas como um recipiente, morrendo e revivendo repetidamente, o que acabou enfraquecendo o impacto da batalha final. Essa constante troca de papéis entre Shigaraki e All for One me lembrou o final de Os Sete Pecados Capitais, onde as idas e vindas cansaram a história. O mesmo acontece com Demon Slayer, que eu não vou estragar, mas que também teve seus problemas. E, no final, tudo isso ainda piora quando comparamos com o que aconteceu em Naruto, quando tentam redimir Obito de uma forma forçada. A covardia em não confirmar nada entre Deku e Oshako, mesmo com capítulos inteiros dedicados a eles, é apenas mais uma oportunidade perdida. Poderiam ter resolvido isso de uma maneira satisfatória, mas optaram por deixar tudo no ar. Antes do último capítulo, nada disso fazia sentido. E nem me fale sobre o All Might. Ele é, sem dúvida, um dos meus personagens favoritos, mas por que diabos ele ainda está vivo? Enquanto isso, tivemos personagens como Midnight, que desapareceu de repente. Ela morreu porque, basicamente, era uma mulher. A Mirko, que é uma das personagens mais populares, com tantas fãs que até se vestem como ela em eventos, acabou perdendo um membro. E, em seguida, introduziram a Star, apenas para ela morrer logo depois, o que foi uma grande decepção. All Might passou por inúmeras provações enfrentando o vilão mais poderoso da história, e agora está por aí, quase inútil. Até o Endeavor, que eu detestava, ganhou meu respeito, e mesmo se ele estiver morto ou apenas numa cadeira de rodas, faz mais sentido do que manter All Might vivo. Admito que entendo o motivo de ele ainda estar por aí, já que ele sacrificou toda a sua vida para o que aconteceu, mas, mesmo assim, é frustrante. Agora, colocar Deku com um traje de Homem de Ferro sem capacete. Isso simplesmente não faz sentido. E ele também não tem um traje que realmente réplica suas habilidades de quando lutou contra Shigaraki 8 anos atrás. É como se fosse sempre a mesma coisa, com um prenúncio mal executado. E, no final, Deku voltou como o herói mais fraco do grupo, sem nenhum poder real,
a menos que você o veja como uma versão do Homem de Ferro que, apesar de ter armaduras poderosas, sempre acaba perdendo. Agora, vamos falar sobre o Bakugo. Eu odiava esse cara no começo, e nada do que os fãs diziam sobre o quão incrível ele era conseguia me convencer. Mas, com o tempo, ele se dedicou tanto a ajudar seu melhor amigo a se tornar um herói novamente, que é impossível continuar odiando. Mas, por que tirar a individualidade de Deku só para depois devolvê-la, colocando em um traje que parece o mesmo de antes, sem capacete? Mangás como Bleach, Naruto e até Fairy Tail tiveram seus finais, mas geralmente trazem uma continuação ou algo para amarrar as pontas soltas. Sei que é um filme onde veremos o All Might sombrio, mas nunca tivemos aquele flashback completo do Prime All Might enfrentando o All For One. Eu queria muito ver isso. No final, o Deku, com seu traje de Homem de Ferro, acaba sendo mais uma vitória moral do que uma vitória real. Um amigo meu comentou que Deku não é o Batman, ele é o Homem de Ferro, e isso faz um pouco mais de sentido, mas ainda assim me incomoda. E quanto ao Dabi? Entendo que ele mereceu o que aconteceu, pois se tornou muito mais maligno do que o Endeavor jamais foi. Mas teria sido interessante ver uma redenção completa para ele. All Might continua sendo um dos personagens mais legais. Sobre o Deku, ele sempre foi meu protagonista favorito, mesmo com as críticas de que ele chorava demais. Mas vê-lo perder seus poderes e se tornar um trabalhador CLT. É engraçado e triste ao mesmo tempo. O traje de Homem de Ferro dele é interessante, mas estranho. Se ele consegue replicar seus poderes antigos com esse traje, tudo bem, mas tirar a individualidade dele só para depois dar um traje que copia isso parece uma decisão estranha. Seria melhor se ele tivesse mantido a individualidade, como Might fez por quase uma década, mesmo após seus graves ferimentos. Outra coisa que me incomoda é como quase todas as personagens femininas que não são estudantes acabam morrendo na franquia. Isso não faz sentido para mim. Mas uma coisa que eu aprecio é o esforço do Horikoshi em manter os personagens da classe 1 relevantes até o final. Mesmo que eu não tenha gostado do intervalo de um ano entre Deku e Shigaraki, devo admitir que ele fez um bom trabalho em garantir que esses personagens continuassem presentes. Algo que sinto que foi desperdiçado é nunca termos visto o pai do Deku. Sei que muitos pensavam que ele era o All For One, mas isso nunca se concretizou. É como em Naruto, onde nunca vimos o primeiro herói de verdade, o que é uma pena. Apesar das minhas críticas e aborrecimentos, especialmente com o final, que achei meio confuso, não posso dizer que foi terrível. Só me deixou um pouco entediado e, em alguns momentos, perdeu o brilho. Mas, no geral, eu tenho que agradecer a Horikoshi por momentos incríveis, trilhas sonoras épicas e os picos que a série alcançou. Sei que a base de fãs pode discordar, mas esses são meus pensamentos finais. Ainda assim, acredito que os filmes vão ser incríveis. Todos os filmes anteriores foram fantásticos, e eu dou crédito por tentarem sempre fazer com que eles se encaixem no cânone da história. Agora que o mangá acabou, vai ser interessante ver como eles farão isso nos próximos filmes. Mas, sinceramente, tenho minhas dúvidas se isso vai acontecer. Então, me diga nos comentários, o que vocês acharam do final de Boku no Hero Academia? Vocês acham que foi apressado? Quais são seus momentos favoritos? Quem são seus personagens preferidos? Existe algum personagem que vocês queriam odiar, mas acabaram gostando? Para muitos, esse personagem foi o Bakugo. Sei que alguns nunca vão perdoar o Endeavor, mas, sinceramente, ele passou por muita coisa.